agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? No caso, a falta dele, eu tô sempre falando de mim, tá, gente? Pessoal, estamos aqui com um super convidado hoje. Ah, tem o Rinaldo aqui também. Tô aqui. Eu esqueci de apresentar ele. Tô bem, tá tudo em ordem, beleza? Qualquer coisa aí eu falo alguma coisa. Temos um super convidado aqui, Pompeu Escola, primeiramente dos meus mentores, que eu considero um dos meus mentores. É uma pessoa que tive o privilégio de conhecer, que depois que eu entrei em contato através da Ciclo, mudou totalmente a minha vida, e uma pessoa que eu sou muito, muito grata, né? E posso tomar o privilégio de chamar de amigo também. Pompeu, a gente veio aqui falar sobre inovação, né? A gente veio falar sobre ecossistema de startup, sobre várias outras coisas que envolvem empreendedorismo, enfim, né? A gente fez uma pauta até para tirar as nossas próprias dúvidas, né, em relação a isso. E antes de passar a palavra para você também, só destacar que o Pompeu tem, então, 40 anos, né, de experiência em consultoria de empresas, psicólogo de formação, né, e tem passagens incríveis aí, como, por exemplo, o Buscapé, onde ele foi vice-presidente de desenvolvimento organizacional. E, meu Deus, tem um currículo que aí você pode depois falar um pouquinho para a gente, né, e atualmente ele está como CEO da Ciclo Agritech, que é uma aceleradora de startups, do qual, né, eu tive o privilégio aí de ser do primeiro batch. Isso mesmo. É um prazer estar com vocês e nesse programa maravilhoso aí, disruptivo, né? Que é o Escancaragro, muito bacana. E realmente a vida da gente foi caminhando na direção das startups, né? Eu vim da consultoria convencional e depois desses 40 anos de consultora, arrumando empresa, mexendo em indústria, aumentando capital, recuperando empresa quebrada, mudando chão de fábrica. Passei por muitas cooperativas, Agrária, né, Coamo e outras tantas, né, Batavo. Então eu já tinha uma visão, mas não sou uma pessoa a minha formação não é agro, eu sou psicólogo, sou administrador de empresas e tecnólogo, então as minhas praias são essas. Mas tem sido muito legal desde o Buscapé mexer com as startups e até porque a gente envelhece, eu estou com 60 anos, estar com as startups é a minha injeção de juventude, sabe? Legal. Muito bem. Antes da gente falar, né, as perguntas e tudo mais, eu acho que é importante a gente conceituar, porque ainda hoje, quando a gente conversa muito com as pessoas, né, fica na dúvida, a gente percebe que elas não entendem muito bem o que é uma startup. A gente procura explicar, é uma empresa, fala, uma empresa pequena, nascendo, mas não é isso, né? Uma empresa que mexe só com tecnologia, mas não é só isso. Conta, né, explica nas suas palavras, Pompeu, o que é uma startup, pessoal. É uma dúvida que todo mundo sempre tem, né? Pra você ter uma ideia, o Banco Nordeste do Brasil veio, no começo acho que na tua turma, no 2021, eles vieram se apresentar, né? Dizer, não, o banco quer cuidar das startups e tal. E aí apresentaram essa pessoa aqui que vai cuidar das startups. Daí ela se apresentou, não, eu sou responsável por pequena empresa, e média e microempresa. Microempresa não é startup, entendeu? Então, o próprio sistema financeiro também não está organizado, né? Falei do BNB, mas se a gente for no Bradesco, no Itaú, o cara tem uma área de microempresa, né? Então, startup é uma empresa normalmente disruptiva, ela vai trabalhar em alguma coisa que é uma oportunidade social que não está sendo explorada. Ela olhou para uma oportunidade, uma coisa que se construiu a partir do progresso da sociedade. Então, puxa, olha, a gente foi construindo uma maneira de lidar com problemas de asfalto, de pavimentação no município, que é alguém mandar ligar para um call center, anotar e tal. E aquilo continuou assim. E aí o cara passa lá com o telefone que tem GPS, mas e se batesse uma fotografia do buraco? Então, sempre a startup nasce de um olhar de alguém que não está muito disposto a seguir andando em frente, de alguém questionador, olhando para o tecido social em qualquer área e percebendo, cara, a gente foi fazendo isso aqui, já passou tempo, já mudou tecnologia, a gente continua batendo
no chão com essa picareta e podia ser diferente. E a startup nasce, então, de olhar para esse problema e pensar que tem tecnologia e forma de ser que pode inovar aquilo, que pode modificar aquilo. Isso pode implicar em tecnologia ou não. Então, o objeto final da startup não é tecnologia é meio, muitas vezes, para tratar alguma coisa. Reciclagem de material, políticas de como mostrar se está bom ou se está ruim. Então, você vai ter startup desde interferência social, passando por fintech, passando por revenda de produto, aluguel de coisas que não eram alugadas antes. Sempre o começo da história eu olho para a sociedade, vejo que tem alguma coisa que as pessoas estão se queixando, mas que fica assim mesmo, e que se eu olhar para aquilo, eu posso achar um jeito novo de fazer. Quanto mais eu convenço a sociedade e ela adere a essa sugestão de jeito novo, a startup está passando pelo MVP e está começando a crescer. Então, a startup é uma empresa inovadora, normalmente escalável, que trabalha em cima de um problema que a sociedade tem. E esse problema, no dia a dia da gente, é visto não como um problema, é visto como, é assim mesmo. E a startup é bem maluca o suficiente e bem fora do social o suficiente, né? O nome é bonito, ela é empreendedora, né? Mas a gente costuma dizer, é alternativa, né? É anárquico. A startup tem que ter um pensamento anárquico. Para ela olhar e dizer assim, cara, por que tem que ser esse pratinho aqui com chocolate? Por que não pode ser uma outra coisa? Por que tem que chocolate? Por que não pode ser uma outra coisa? Então, esse questionamento de como é e de como é que poderia ser e dos benefícios de ser diferente é o que empurra a equipe da startup e aí ela vai pesquisar e aí ela vai se aprofundar, né? Estou falando do raso. Aí tem startup que chega com o raso lá para ser acelerado, a gente fala, bicho, volta, vai estudar, né? Mas normalmente a startup, se ela vem com a visão e com a pesquisa bem feita, a gente fala, pô, vem para cá porque isso aí vai virar um sambinha, vamos lá. De alguma forma, ela está ali voltada meio que quebrar um status quo das coisas, né? Não está se conformando, né, com aquilo ali, então ela fala, poxa, por que tem que ficar na fila para comprar aqui esse negócio aqui, um café? Não dá para botar um app aqui, eu pedir o café antes de chegar? Por que eu tenho que ficar aqui esperando tirar o meu barco no Yacht Club? Eu não posso mandar de manhã que eu vou, hoje, olha, eu quero navegar e tal, que eu vou chegar em meio-dia. O barco já podia estar ordenado pela sequência de quem está pedindo, né? Então, sempre é uma coisa banal, aparentemente, e que com alguma tecnologia você resolve e muda a vida, porque tira da fila, porque traz mais satisfação, porque resolve o problema. A gente está falando há pouco, tem startup que já é gigante, mas que começou alugando bens, né? Hoje é um banco alemão. O cara aluga uma mesa, uma cadeira, aluga um avião, aluga qualquer coisa, porque ele entendeu, tem um problema, nem todo mundo pode imobilizar, nem todo mundo pode ativar. E o financiamento é caro e locação é barata. Então, daí vai trabalhar o assunto. Depois a gente pode falar até um pouco dos cases de sucesso, né? Que você esteve presente junto, além do Buscapé, que é o mais famoso, mas depois tem vários exemplos legais de startups, né? Que Sim. passaram por vocês aí. Eu gosto desse conceito de anárquico com propósito, que é da startup, né? Porque muito... A gente fala anarquia, já pensa numa coisa bagunçada que... Invasão de terra. Tá legal, né? Exatamente, assim, a gente tem que mostrar para a juventude, né, que se apega muito a esses conceitos anárquicos, que você pode ser anárquico, mas com resultado, com propósito, né, dentro do sistema, né, você conseguir de fato mudar o sistema, e a startup é uma boa via disso daí, né, para não ficar só no discurso ou só naquela coisa vazia de criticar sem trazer uma solução, né? É bem isso que você falou, Josi. Pensa assim, como é que nasceria um Nubank, né? Como é que nasceria uma fintech se não houvesse um ecossistema de inovação, né? Não nasceria, porque o funcionário do banco que está lá trabalhando no Banco Itaú, por exemplo, que fala, pô, podia ser diferente e tal, cara, cala a boca, continua, né? Então, as instituições que já estão consolidadas, estabelecidas, elas vivem de continuação, elas vivem de status quo, e isso não é não estou recriminando, não é negativo, é assim. A hora que a gente montar uma coisa grande, gigante e tal, começa a diminuir o grau de inovação em prol de ter compliance, em prol de continuar as entregas. Aí eu vou me tornando mais lento e mais sustentável e mais normal, vamos dizer assim. A startup ela tem a beleza de poder ter um ecossistema financeiro e de suporte de mentoria
que no Brasil tem só 7, 8 anos, mas que lá fora tem 40, e que apoia, é como se fosse, é uma startup, vai entrando naquela porta ali. E aí o cara abre a porta e tem um ecossistema. Tem gente mentorando, tem dinheiro disponível, tem trilha de conhecimento, tem gente disposta a analisar aquele assunto que pode dar conteúdo, que pode conectar com players da cadeia que tem interesse. Então, cria-se um ecossistema, ou seja, um conjunto de atores dispostos a ficar girando naquele mercado, porque é um mercado que vai criar dinheiro, é um mercado que vai criar valor, é um mercado que rentabiliza, né? Esse é o ponto. A startup é uma maneira da economia global crescer rapidamente. Pensa antes das startups. Vamos montar uma fábrica de bolacha. Tem o terreno, tem os equipamentos, tem a fórmula da bolacha, tem os desenhos. Então, 10 anos depois, a fábrica de bolacha é verdade e está começando a ganhar muito dinheiro, né? 5 anos é só para implantar. Startup, em 1 ano, a gente já sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. E aí o que você percebe é a velocidade de crescimento de uma startup é diferente da outra. Mas você já sabe, em 1 ano, em 2 anos, se aquilo vai dar certo, se vai virar a bola da vez, se tem caminho para crescer, ou se é melhor desistir e gastou pouco tempo e pouco dinheiro. Uhum. A gente pode dizer, é certo dizer que sempre existiram startups, pensando nesse negócio de que ela é um quebra de paradigma, mas existem momentos em que o mercado está mais aberto a elas do que outros. É certo falar assim? É certo falar assim, e a grande data que a gente pode botar na cabeça é 1970. Né? Em 70, no mercado mundial, empurrado pela economia, começa a aparecer um incentivo grande às startups. Imagina, eu era lá, então, teoricamente, não sou, tá? Mas imagina que eu era um investidor da GE Capital e o meu dinheiro está lá e eu pergunto, escuta, quanto é que vai rentabilizar o dinheiro esse ano? E o cara que está gerindo lá a GE Capital, em 1970, Pompeu, você vai ganhar de 10% a 12% sobre o teu capital esse ano. Só isso. Então, por quê? Porque naquela época criar valor é comprar um terreno, botar uma fábrica nova. Quer dizer, vai demorar 5, 6 anos para aquilo realmente virar um negócio e talvez 10 para eu poder. Então a taxa de crescimento econômico de quem investia era baixa. E as pessoas queriam 30%, queriam algo mais disruptivo, sem ser ilegal. Né? Tem. Isso é importante. Tem. Né? Então, dentro disso, isso nos anos 70 que começa a incentivar esse capital estagnado, que está sobrando, e como está sobrando hoje, nunca no mundo sobrou tanto dinheiro como hoje. Que o resultado das operações deixa esse capital parado, e esse capital não quer 12%. Esse capital quer volume. Então, em 70, começa a ser desviado um pequeno montante de capital dessa economia de fundos privados, que não são de venture capital, para ir um pouquinho para a escola, um pouquinho, aqueles cheques de 50 mil para dizer assim, então, vou fazer esse cheque aqui, vamos ver se acontece alguma coisa. Isso é que faz começar o ecossistema. Isso onde? Principalmente na Califórnia. Tá, né? Lá no Vale do Silício. Lá. Mas hoje, se a gente pensar a estrutura, por exemplo, do Canadá, o Canadá já tem uns 25 anos de ecossistema de inovação. Porque a gente fala muito do Vale do Silício, parece que só lá que está acontecendo, né? Na Europa, hoje a Europa tem entre 10 e 20 anos de ecossistema. Quais são os principais polos hoje mundiais, assim? A Inglaterra é um grande polo, porque lá atrás, há cerca de 15 anos, aparece lá um banco, um agente de capital, de fundo perdido, né? Disposto a trabalhar as startups. Então, na verdade, não é um banco, juridicamente não é um banco, é uma aceleradora sustentada por bancos suportados pelo governo mistos, e aquilo cria um grande fomento para as startups. Os maiores unicórnios ingleses nasceram desse movimento, né? Dessa aceleradora, por assim dizer. Então, sempre que o país entendeu isso e conseguiu colocar alguns desses pedaços do ecossistema suportados como infraestrutura, o resto acontece. No caso do Brasil, a gente ainda vai chegar nesse momento. Se a gente olhar para 2019, se olhar para o marco legal das startups, que é de 2019, portanto, agora há pouco, né? Sim. Lá o que está dito lá em resumo é o governo reconhece que existe o empreendedor, e startup, então, e o governo reconhece que existe o investidor, que dá dinheiro para esse empreendedor. Ponto. Ali não está escrito, é necessário para isso uma incubadora, um hub, uma aceleradora. Então, se eu não reconheço na visão do marco legal isto, consequentemente eu não desenho políticas públicas tão direcionadas a isso.
Claro, se uma aceleradora for lá, fizer um trabalho bacana, se aplicar num FINEP, num BNDES, depois de muito sofrer, de muito escrever, pode ser que ela tenha acesso a dinheiro público. Mas isso é muito longo, né? Nos países que encurtaram esse caminho, reconhecendo as peças fundamentais do ecossistema, por exemplo, uma aceleradora, por exemplo, um hub, por exemplo, uma incubadora, que são pedaços que ajudam essa startup a começar o caminho dela, essas peças passaram a ter provento de recursos a nível de infraestrutura, do próprio governo ou de instituições financeiras que estão próximas e que criam uma taxa diferenciada, e isso traz dinheiro para alimentar o ecossistema nessa fase, que é pouco dinheiro bem pulverizado. Certo. O que você está querendo dizer é que, no nosso caso, basicamente está 99,9% na iniciativa privada. Sim. Não tem uma política pública para isso. Não tem, porque o marco legal não enxerga isso. O marco legal fez uma coisa legal. Ele enxergou, por exemplo, o governo federal, estadual e municipal precisa também usar startup. Então, isso foi bom. Então, hoje, se a gente pega uma prefeitura, já fizemos em várias, Jaraguá do Sul, outras tantas, já fizemos, né? Palhoça. Você vai lá e cria leis regulamentares para utilizar um sandbox. Ou seja, você complementa leis entre prefeitura e Câmara de Vereadores, tem aprovação e tal, mas regulado aquilo, o prefeito consegue, se ele tem orçamento, alocar até 6 milhões de reais num projeto de uma startup que nasceu ontem. E foge da 866, foge do processo de licitação. Isso é legal e é uma contribuição do marco legal em 2019. Porém, por outro lado, a roupa ficou curta. Do lado dessa iniciativa, a gente continua pegando dinheiro privado para construir suporte para aquela fase que você passou, por exemplo. Entendeu? O AgroInsight não teria recurso se o mercado privado não tivesse disposto a investir em aceleradoras. Sim. E lá, pegando esse exemplo dos Estados Unidos, né? Quando surgiu esse movimento, quanto tempo demorou até o governo criar leis de incentivo? Essa é uma boa pergunta. De 1970 até 76, houve pouca estruturação de leis. Então, o Mercado Livre fez um trabalho, como tem feito aqui. Mas, a partir do 6º ano, já existiam vários agentes públicos combinando atividade com agentes privados. Isso deu agilidade. Essa é a nossa esperança. Nós estamos do 7º para o 8º ano no Brasil falando de ecossistema e tal. Quando eu estive lá no Buscapé em 2009, nem se falava do Brasil. Os fundos de investimento... Brasil, não tem nada lá no C11 e tal. Então, eu cheguei lá na NASP em Amsterdã e o cara falou, nós compramos o Buscapé porque a gente agora quer fazer o que a gente já fez com 200 empresas na Índia, na Itália, é muito simples. Na Polônia, no Allegro Group. A Nasper quer que você compre um monte de startup e bote antes e depois de comparar preço e o Buscapé vai explodir, vai de 50 milhões para, sei lá, 1 bilhão. Falei, mas não tem startup no Brasil, não tem aceleradora e tal. E aí o cara falou, a gente já comprou, se vira, né? Não assim exatamente, mas não mesmo, né? Então daí fui visitar o Google, fui visitar o Yahoo, fui visitar algumas contas da Nasper, passei uns 6 meses visitando operações que eles tinham em outros países, e eu falei, o jeito vai ser a gente colocar uma aceleradora dentro do Buscapé. Tá? A primeira aceleradora que o Brasil teve, nesse formato mais ou menos que a gente tem hoje, a vovozinha das aceleradoras, foi dentro do Buscapé, dentro da estrutura do Buscapé, com um programa chamado Sua Ideia Vale 1 Milhão, em que a gente diz assim, essa ideia é boa, vale 1 milhão, nós damos 300 mil e vamos ser sócio e vamos te ajudar a fazer isso acontecer. Entendi. E qual que é o papel da aceleradora, né, essa questão, qual que é o papel dela? O que ela faz? É ela que cria, ela que é o intermediário para criar o ecossistema mesmo? A primeira aceleradora é um ator do ecossistema e é como um liquidificador. Se você bota a aceleradora, o resto sai girando. Tem cidades que criaram um monte de estrutura, criaram a parte física, e não tem aceleradora até hoje. Vai devagar. Entendi. Então a aceleradora, lá em Florianópolis, foi o contrário. A gente criou primeiro a aceleradora. A aceleradora que estava lá num prédio chamado Centro de Inovação ACAT. ACAT, eu fui lá, conheço lá. Aquele prédio era uma quadra de tênis, né? Que era do Guga, do tenista. A gente acabou usando, fez um combinado para usar aquele prédio, fez uma pequena estrutura física. E ali, o primeiro aparelho, vamos dizer assim, voltado à inovação, foi a aceleradora do Darwin. E aí, aí no fundo fala, mas já criou aqui 2 sequências de startup, essa aqui parece que é boa. Vamos montar uma salinha aqui para a gente ficar de olho no que está acontecendo? Que é o que está acontecendo aqui também. A Agrovem já veio e já montou um capítulo para ficar por perto. Bossa Nova já investiu
Entendi. dentro da estrutura da aceleradora, para ficar perto das aceleradas. Então, a aceleradora ela é como se fosse a base do liquidificador, ela começa a fazer girar, e tendo dinheiro, e tendo suporte para o empreendedor, e tendo mentoria para ele, ele vem, que ele se sente acolhido, ele tem algo diferenciado que é diferente da vida sozinha dele ficar tentando e bater a cabeça. E isso faz com que o ecossistema vá se construindo rapidamente. Você visitou a CAT já cheia de vida, Sim. anda sozinha. Sim. Pense que Enorme. em 2014 eu estava lá montando essa aceleradora, que é o Darwin Startup, né, participando desse desenvolvimento, colocando dinheiro, eu também fui investidor lá. E a gente ouvia as moscas, ouvia os gritos, cri, 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 não tinha nada, né? Então, só que ela ajuda a fazer isso. Então, também para as pessoas entenderem o que é uma aceleradora. É uma escola de empreendedorismo com bastante experiência em ajudar a construir inovação em qualquer área. Normalmente ela deveria ser verticalizada. A maior parte das aceleradoras do Brasil são médicos clínicos gerais. Aqueles que o nosso pai e nossa mãe levavam a gente quando a gente era pequenininho, né? Não tinha pediatra especializado, não tinha um cara de rim, não tinha um cardiologista, era o clínico geral que atendia. Hoje você fala, pô, mas o que vai fazer no clínico geral? Não entende nada, né? Tenho que ir num especialista, né? Já vai direto. Nós temos no Brasil 3 ou 4 aceleradoras verticalizadas só, né? A primeira do agro foi a nossa aqui. Então, um país que é do agro devia ter 30 aceleradoras espalhadas geograficamente aí, né? Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, muitas, né? São Paulo, interior. A gente percebe que está começando, mas precisa de apoio, precisa que a área pública reconheça que esse ator de fato faz a diferença e aí construir políticas públicas que possam dar velocidade para isso. Para ter uma ideia, por exemplo, se não fosse a Ciclo, eu nem ia saber que eu era uma startup, né? Eu fui lá, eu estava começando meu negócio online, de curso online, e aí soube da abertura da Ciclo aqui, fui lá ver, assim, fui conversar, saber o que eu podia ajudar, de repente até consegui uma vaga de uma coisa, porque eu falei, nossa, isso é realmente muito inovador aqui na cidade, né? Acho que as pessoas não têm dimensão do quanto é inovador uma aceleradora aqui. Eu fui lá ver só para... E aí, numa conversa até com o Aguinaldo, né? Foi ele que falou, por que você é uma startup? E aí foi que tudo começou. Então, para você ver a importância, né? Até para a aceleradora de criar consciência nos próprios empreendedores, né? Que estão, né? Transitando aí. Como que, assim, vamos dizer, como que vocês avaliam que a ideia é boa, não é boa? Se eu tenho uma ideia, é só chegar lá e falar com quem? Como que é esse... Em geral, você tem 2 movimentos, né? Tem um primeiro movimento no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que é via edital. Então, você faz um barulho grande em outubro, coloca flyers e informação sobre o edital da Ciclo na mídia, manda para outras aceleradoras, manda para faculdades, manda para incubadoras. Então, você bota a boca no trombone do ecossistema. Ó, tem aqui, vai ter edital, pessoal. Vou abrir vaga. Tem vaga. Uhum. Vem uma série de inscrições e o filtro dessas inscrições o projeto é consistente, ele faz sentido, né? Esse cara está falando que ele vai fazer uma edutech, vai fazer um portal de informação e vai fazer curadoria de informação, porque as informações são soltas, longas, densas. O cara não consegue aproveitar. Se ele não for um cientista para sentar 10 horas por dia e ler tudo aquilo, ele não consegue ter um aproveitamento. Então, e não tem nenhum outro ator que tem esse papel no agro, que é o pitch da AgriSight. Aí você pega esse projeto, olha para ele, fala, cara, isso é verdade, né? Você analisa, né? Bom, e quem são as pessoas que estão falando isso? A moça lá, jornalista, agrônoma, já tem lá podcast, já tem algum tipo de blog, já tem alguma história nessa área, já tem formação. Se vem um cara que não tem nada a ver com aquilo, imagina uma empresa, uma fintech, onde nenhum dos empreendedores tem nada a ver com o mercado financeiro, nenhuma cultura. Difícil, acontece, mas é difícil. Então, o filtro de validar uma startup para a aceleradora, para o hub, para a incubadora, é sempre o mesmo. Um bom projeto e uma boa equipe. Às vezes o projeto não é tão bom, mas uma equipe boa, no meio do caminho, acha um jeito. Sim, entendi. O vice-versa não é verdadeiro. Você tem um projeto maravilhoso, com uma equipe, eu costumo dizer, perna de pau, né? Que não está muito estruturada, não está muito consciente, não está muito preparada para atravessar aquele ano, que é um ano sabático, um ano difícil. Você passou por isso, né, Josi? Nossa. Então, é um ano bem complicado. Sair da casinha. Exige muito. E aí a gente fala, esses caras não vão aguentar. Não tem estrutura para aguentar. Tem estofo, né?
Mas assim, beleza, saiu o edital, mandou lá, tem uma seleção e o primeiro passo é ir lá e traz pessoa para conversar primeiro. Atualmente, por uma questão de economia financeira, o que a gente faz? A gente faz 3 camadas de filtragem são eletrônicas. Então o cara se inscreveu, ficou na lista, no long list, a gente liga para ele, marca um call, depois marca um segundo call. Então você vai filtrando até um short list, né? Quando tem esse short list, 20 para tirar 10, que a gente trabalha com 10 vagas por ano, porque o orçamento é limitado a 2,5 milhões de investimento por ano, dá para fazer 10 startups. Talvez 11, talvez 9, é o que dá para fazer. Então, esse orçamento privado que é limitado, ele vai... E hoje em dia, pior ainda, porque o pessoal está tão acostumado em números de 1 milhão e tal, que tem startup que liga e fala, mas é só 200 mil que vai investir? E aí eu falei, pior ainda, não é cash out, não é dinheiro no teu bolso, é dinheiro para o projeto. Certo. É pior ainda do que isso que você está imaginando. Né? Então, tem startup, depois da pandemia, depois do mercado ficar meio confuso com a passagem do SoftBank, depois não vamos falar isso. Hoje em dia, e agora com um governo oposto ao governo anterior, então algumas inseguranças, tem empreendedor que fala, sabe o quê? Vamos esperar mais uns 4 anos, daí a gente monta a nossa startup. Então, hoje no agro, nós tínhamos 1.800 startups inventariadas em 2019. O mesmo inventário é atualizado a cada 2 anos. Nesse último inventário de 2022, tem 1.500. Ou seja, diminuiu o número de startups. É uma coisa louca, né? Tá retraindo, né? Quando a gente está no início. Isso é que nem agricultura. Você bota uma planta no chão, não tem água, não tem fosfato, não tem NKI, não tem nada disso. Não tem a condição. Não tá bom. Não tá bom. Ela não cresce, né? Ela fica parada. E a mesma coisa, a startup não é promissor do treco, não tem espaço para ela crescer, parece que está meio confuso o mundo em volta. O empreendedor fica quietinho lá no canto dele mais um ano, sabe? É isso. Você ia perguntar? Eu ia perguntar assim, que ele falou de... é só 200 mil, né? Não sei o que lá. Eu perguntei assim, quais são os maiores mitos que se tem, né? Sobre esse mundo, né? Porque todo mundo fala, nossa, é um moleque de 17 anos que teve uma ideia brilhante e do nada ele virou bilionário. Quais são os mitos que você tem, assim? Os mitos são que só vem para a mídia o que deu certo. E a gente tem que pensar, por exemplo, nessa fase de aceleração, pensa numa escola mesmo. Pré-primário, primário, ginásio, nem chama assim mais, nem época assim, né? Mas então, a aceleração é o pré-primário. É o início dessa... Espera-se lá fora, né? Que cada 10 empreendedores que montem uma startup e que vão se aplicar num hub, numa aceleradora, numa incubadora, 2 daqui a 2 anos vão estar vivas. 2 de 10. Vixe, o resto vai morrer. 80% Morre. Nessa fase morre muito. Na fase seguinte, né, desse desenvolvimento, que ela já existe, já acelerou, já trabalhou 1, 2 anos, já conseguiu criar um mínimo de equilíbrio, já tem lá, sei lá, 1.000 pessoas que leem lá o blog, 2.000. Tem mais café, pô? Quantas tem hoje que olham o teu material? Hoje a gente tá chegando a 20 mil por mês. Uau! Pensa lá atrás, em 2020. Sim. Quer mais café? Não? Tá. Quantas que tinham, entendeu? Sim. Então, o mito, ele tá muito ligado a essa velocidade de, uau, virei o Elvis Presley, né? Entendi. Não é assim que funciona. Primeiro, tem uma mortalidade gigante, então tem muito choro e muita lágrima, tem mais choro e lágrima do que sucesso. Mas, mesmo para o empreendedor, 1 ano é um tempo curto. Em 1 ano ele descobre se esse negócio vai ou esse negócio não vai. Ele tem que se preparar para sair do dia a dia dele 1 ano. Um outro mito é, eu vou ser sustentado, vai ter um salário para mim. Não, a maior parte das startups bem-sucedidas começou da seguinte maneira, o cara trabalha de manhã no emprego dele, para ele ter renda, e trabalha à tarde, então ele às vezes diminui o horário, aí já está um pouquinho melhor. Aí um dos 3 empreendedores sai do trabalho e fica direto, os outros 2 vêm à noite. Aí, hoje em dia, o cara fala assim, olha, nosso padrão aqui, o que nós estamos esperando é 15 mil de salário para cada um dos 3, né? A gente falou assim, a gente não tem recurso na aceleração para salário, não tem recurso para software, porque se você não convenceu nenhum cara que o teu projeto é bom, não faz sentido, né? Começa errado. Qual que é a minha obrigação nisso também? Então a gente usa o recurso para as mentorias, para conhecimento verticalizado. É isso que eu ia perguntar. Beleza, peguei e passei, o que é oferecido pro cara ali?
todo o conhecimento de mentoria para que ele possa estruturar o projeto dele, conexão com as empresas que ele precisa falar para poder seguir com o caminho dele. Eu preciso de um selo orgânico, a gente vai lá no Ministério da Agricultura. Antigamente era só o Ministério da Agricultura. Atualmente tem que ir em 3 lugares para conseguir o selo orgânico, mas tudo bem. E aí vocês têm esses caminhos já mais, né? É papel da aceleradora criar uma relação verticalizada com a FPA, né, com a CNA, com o Ministério, com a Embrapa, para poder, nas dúvidas que existem, rapidamente responder. Cortar os caminhos, né? Cortar os caminhos. É papel da aceleradora ter um ótimo relacionamento com produtores, com sementeiras, com os atores todos. Vem um projeto de logística. Vamos falar com um agente logístico, você vai me falar um pouco sobre o teu projeto e esse cara vai conseguir te dizer, isso aqui funciona, isso aqui não dá. O Joãozinho da Dioxi, ele tinha a ideia original, vou pegar um silo vazio e vou colocar gás na semente. Joãozinho, não tem silo vazio, o silo custa uma fortuna e está sempre ocupado, tem sempre ocupação. Então acabou o meu projeto. Não acabou. Vamos olhar um outro lugar para você colocar o gás, né? Então, ao visitar a CIACIDS, ao visitar algumas sementeiras, a gente Entendeu o processo? entendeu o processo e falou, não, dá para colocar no bag. Olha aqui, no bag, antes de entregar para o cliente, tem bag aqui. Você vedado ali, né? Você coloca ali, veda de novo, coloca o teu selo e aquela semente vai estar tratada com o tratamento de óxido. E aí, se fez teste com isso, funcionou. E é hoje o padrão de mercado dele, ele entrega isso no bag, muito tranquilo, cria o equipamento para isso e tal. Então, é a aceleradora que abrevia esse caminho entre a minha ideia e a viabilidade dessa ideia, porque ela tem esse papel de estar em volta. Ela é um despachante super qualificado, né? Okay? A gente não vai, quero renovar a carta, você não sabe o que tem que fazer. É o despachante que sabe, né? Então, agora, ela não cria um projeto, ela pega o teu projeto e ajuda ele a acontecer. Então, alguns falam assim, não, eu vou lá porque eu quero criar um projeto de startup. Não, o projeto tem que vir. O que a gente faz esse projeto tem chance e aí a gente ajuda ele a acontecer. Então o dinheiro é voltado a isso, a mentoria, viagem, a exposição em feira, participação de eventos, tudo aquilo que a startup vai precisar para o que não se né? o que não se paga, né? Salário. Não. Se você não tem condição de sair da tua atividade e ficar um ano se aplicando numa aceleração, nem que seja X horas por dia, 6 horas, então, cara, esquece isso, né? Isso não é para você, né? Entendi. Porque o empreendedor, já vem o nome, né? É empreendedor, é aquele que empreende, né? E é comum as empresas, né? Elas estarem dentro desse... ir atrás das aceleradoras para expor os problemas delas ali e ver se ali ela arruma soluções. Existem esses modelos de trabalho ali. Existe, isso é legal que você está falando. A aceleradora, ela tem dois funis, 2 workflows. Tem esse que é o que a gente chama de inovação aberta. Abre o edital, vem um maluco qualquer e fala, olha, eu boto esse pires aqui ao contrário e a mesa vai ficar colorida. Tá. Vamos ver se funciona. Mas, em geral, quando alguém fala que vai botar gás carbônico na semente e vai conseguir mais 3 sacas, a gente ri. Sim. A Singenta é uma das empresas que nos acompanha e o pessoal da Singenta ajudou a avaliar esse projeto de Joãozinho e o pessoal falou assim, puxa, tem pouca chance de dar certo, né? E os investidores da aceleradora que participam do edital, dão suporte ao edital, estão perto da gente. Pô, Pompeu, mas se der certo vai ser bem disruptivo, vamos fazer. E a gente fez. E a própria Singenta ficou surpresa com o resultado, assim, no sentido de conseguiu achar um caminho e viabilizar. Teve fundo que falou assim, você vai cobrar 80 centavos por quilo, tal, ninguém vai pagar. Quando saiu as primeiras 4, 5 notas de serviço, naquela época eram menos que R$1 por quilo, né, a colocação do gás, a gente mandou pro cara do fundo, falou assim, não sei, mas esses caras aqui estão pagando e estão felizes. Eu disse assim, não, inovação, pô, sim, né? Sim. Agora, do outro lado, você tem esse workflow que a gente chama de Link Lab. A aceleradora começa com inovação aberta, a gente trabalhou basicamente até o ano de 22 desse jeito. Agora nós trouxemos o Gabriel, que estava lá conosco na CAT, o Gabriel Monteiro veio para cá, mudou para cá, era o nosso head da operação lá e ele que implantou o Link Lab. O Link Lab é isso que você falou. Uma Mauricéia fala, puta, como é que eu faço para melhorar o aproveitamento dessas ninhadas de pinto? Como é que eu perco menos aves? Como é que eu paro menos no vazio sanitário? E traz um problema e a gente revisita a jornada e vai ver como com as inovações e com as possibilidades que estão no mercado é possível melhorar aquilo. Então, esse tipo de inovação é uma inovação direcionada à jornada da empresa. E isso chama-se Link Lab, né? É um outro tipo de protocolo que a gente passou a fazer agora a partir desse ano. E às vezes aparecem soluções assim que, né, nem... Eu lembro no caso da CAT, quando eu visitei ali,
E eles tinham realmente vários setores ali. Então tinha a parte só água, tinha uma parte de construção civil e etc. E quando eles entram nesses desafios, né? A pessoa até chama de desafio do Link Lab, eles chamam lá vários caras de vários setores e falam, cara, talvez o teu negócio tenha uma propensão a ajudar aqui, né? E eles aparece o cara que ele estava trabalhando num negócio, sei lá, nada a ver, e de repente ele cai no negócio da construção civil. Esse é o ponto, vamos dizer assim, bacana da aceleradora, né? No caso da CAT, no caso da gente, é um aeroporto conectado com os demais aeroportos de aceleração no país e no mundo. E aí, imagina, o cara fala assim, puta, eu não queria mais comprar colhedeira, né? Aí você fala, bom, como é que outro mercado está fazendo isso? Na indústria, os caras já conseguiram fazer um app, Bichère lá, que Jaraguá do Sul, e o app facilita o aluguel de máquina, de posição, prensa, dobradeira, precisa de 3 semanas de dobradeira, o cara leva a matéria-prima e dobra lá. Então, a indústria já resolveu isso. Comprar equipamento usado. O mercado já resolveu isso. Você tem a tabela Web Motors, você tem garantia de câmbio e motor, mas trator a gente quer comprar no leilão vendo o trator, né? Não quer comprar desse jeito que compra o Web Motors do carro particular. E o valor de alguns carros particulares já começa a chegar perto de alguns equipamentos agrícolas, né? 500 pau, 600 pau, Então, em resumo, eu acho que o Link Lab é uma baita oportunidade porque você pega toda a inteligência que está em volta desse network e bota para trabalhar um problema dirigido, né? E começa a surgir ideias. Imagina uma empresa como a FMC vende fertilizante defensivo, produtos com receita. Vendeu para você, tem 5 anos de uso, aquilo ali você não usou. Você não precisou nem esse ano, nem no ano que vem. Está envelhecendo aquilo lá, você resolveu de uma outra forma os problemas, não precisa mais. E ela tem uma terra do lado, a Josi, e quer o produto. E eu não tenho estoque hoje para oferecer para ela, eu, FMC. Mas tem produto ali para fazer revenda. Mas é difícil, como é que vai revender? Onde é que está sobrando esse material? Como é que faz a aprovação de uma receita eletrônica? Tudo isso hoje tem solução. Eu posso ter o estoque, o inventário do que comprou e do que está em estoque ainda no cliente. Né? Posso saber isso facilmente. Eu posso, como a gente faz lá no ClickSide, eu posso assinar uma receita eletronicamente para ela, né? Porque ela precisa de uma receita da FMC assinada com esse produto que vai ter revenda. Eu posso mediar o preço. Então, tem coisas hoje que ainda não estão resolvidas por motivos culturais, porque tem tecnologia para resolver. E quando você não pode vender aquilo, você vai amargar com aquilo até o fim. Nossa. E ela não compra o produto lá do fornecedor, que é caro e ela não sabe se vai usar. Então, ou seja, vai para todo mundo. É ruim, né? Sim. É 100% ruim. Sim. Verdade. Em termos de... Depois a gente pode voltar, né, a falar sobre a questão de como iniciar nesse mundo de startup, para quem está ouvindo aí, já se interessou, às vezes é estudante, ou às vezes, sei lá, quer empreender, né? Eu queria falar um pedacinho disso aí, só um minutinho. Sim. Não, manda bala. Até Então para tá. ver se amanece o coração do pessoal que está nos ouvindo. Sim. Nós tivemos ano passado fazendo um trabalho, pensa assim, a aceleradora faz coisas intencionais, então ela vem, coloca o fundo, busca as primeiras startups, acelera, daí criou uma certa reputação, daí ela começa a ampliar esse network, vai fazer o Link Lab. Nesses processos todos tem um processo que é originação acadêmica. Estamos aqui há alguns anos, quem são as universidades que estão aqui, o FOB, FAAF, quantos alunos tem, que curso que tem, vamos fazer algum trabalho para aproximar o professor e o aluno do mundo de empreendedorismo, Legal. trocar uma monografia por um projeto de inovação, né? Fomentar os caras. Na Índia e Israel, isso foi feito, por isso que nasce Projeto Todo Dia, né? Lá os caras não trabalham com a universidade, eles trabalham com o colégio, trabalham com gente de 14 anos. O Intel faz esse trabalho de originação lá com a meninada do colegial, né? Aqui, nem na faculdade a gente faz ainda, mas já fizemos em outros estados e fomos procurar. As universidades abriram as portas, nos receberam muito bem, temos acordos bacanas com o FOB e FAAF para fazer um trabalho em conjunto, para fazer isso. E aí a gente foi lá falar ano passado com os alunos, fomos em algumas salas de aula, o pessoal abriu as salas de aula. Então, nós estamos pensando em fazer um hackathon, ensinar você a construir uma startup e tal. Que bacana e tal, e como é que é? Começa numa sexta-feira, atravessa sábado e domingo, são 58 horas de hackathon. Uma imersão. Uma imersão. E você termina com um projeto teórico feito, de fio a pavio. Né? Se vai virar startup ou não, é outra história. Mas o cara aprende a construir.
Mas o final de semana inteiro não dá para fazer isso em horário de aula, um pouquinho por semana e tal. O cara quer matar a aula. Não, eu ouvi isso em quase todas as salas. São poucas as salas que ficaram animadas com a ideia. Então, a nossa cultura social aqui, geográfica, ela ainda está muito presa ao horário, ao cartão de ponto, a matar a aula. Então, não adianta que a universidade esteja parceira, esteja disposta e tal, se o aluno ainda não acordou para essa nova realidade. Isso não acontece só aqui, não. Você vai em cidades... Jaraguá do Sul é uma cidade muito concentrada em 3 ou 4 grandes. VEG, por exemplo, está em Jaraguá do Sul, nasceu lá. Eu fui fazer uma palestra dessa lá em 2012, quando a gente começou a ativar o ecossistema de Jaraguá. Os alunos da faculdade, do mesmo jeito. Falei, qual é o sonho de vocês? 100% das pessoas que estavam na sala tinham como sonho terminar o curso e trabalhar na VEG. Então, veja, tem muita... A questão cultural, ela influencia muito, né? Imagina a tia ali, ó, tá o fulano lá, virou meio gerentinho lá. É isso. Nossa, e no caso, assim, por exemplo, a Índia, né? Que eu imagino que seja o mais dos países, o mais próximo. Você falou que ela já está mais envolvida o ecossistema lá, né? O que eles fizeram de diferente? Microsoft, Intel e Motorola foram lá e começaram a colocar dinheiro e incentivo para fazer originação acadêmica. Qual é a ideia? Ajudar a criar uma startup na cabeça do aluno do colegial, do segundo grau. Então ele começa Então foram essas empresas que começaram a... 3 grandes players foram lá, pegaram verba de marketing e falaram, bom, como é que eu aumento a minha visão da marca aqui na Índia com uma coisa que é legal? E aí uma das iniciativas foi assim, os programas de originação acadêmica tem lá patrocínio, Intel, Microsoft. Por quê? Porque muita coisa precisa de ferramenta, né? Então, as ferramentas são gratuitas para usar na fase de educação, né? Nós temos, a Ciclo tem um acordo com a Amazon e agora vai ter com a Microsoft também, as ferramentas gratuitas para as startups utilizarem durante 3, 4 anos. Tem um voucherzinho, ela está construindo um novo consumidor para ela, né? Então, essas empresas foram para a Índia, para Israel, para alguns lugares e fizeram um trabalho forte de originação. Aí eu faço uma startup nascer 10 anos antes, né? Que, teoricamente, o cara ia se formar na faculdade, ia virar um empregado em algum lugar, depois, em algum momento, ele ia pensar, vou fazer uma startup. Você começa a botar esse vírus na cabeça dele lá no colegial, né? Aqui a gente está tentando fazer via universidade esse trabalho. Em alguns estados é muito rápido, principalmente em estados e cidades que têm já uma complexidade social muito maior. Sempre que a gente vai para lugares mais quietos, ativar isso é mais difícil. E eu volto a dizer, não é um problema da instituição. A UFOB nos recebeu de braços abertos desde que a gente chegou, a FAF também, mas o desafio que é? É o aluno entender que ele não está mais morando na Bahia, ele está no mundo, né? Entendi. E ainda não vieram não veio assim empresas como essa para investir no Brasil? E por quê? Não, ela já investe. Quando você pensa, a Amazon, ela procura, você tem uma aceleradora, você faz contato com a Amazon e ela te dá lá o AWS, que são as licenças e tal, você ajuda. Ela não faz o trabalho de marketing, porque o Brasil é muito grande, é muito pulverizado. Você vai em lugares onde essa pulverização é menor, que aí você, rapidamente, você usa isso como programa de marketing. Na verdade, os caras pegaram uma carona. Programa de marketing da imagem da empresa e atacando uma área que é bem visível, né? Aqui, pela territorialidade imensa que o Brasil tem, um território imenso, fica invisível as iniciativas, né? Você acha que o Brasil tem essas barreiras de não ter avançado ainda? Por exemplo, a questão de ser muitas culturas num país só, a questão de não... do inglês não ser, né? Que nem, por exemplo, na Índia, eu acho que a língua inglesa é muito mais fomentada do que aqui. Você acredita que tudo isso faz... Tudo isso já impacta. A maior parte da literatura para esse mercado está em inglês, né? Você pega o Steve, você fala, você leu o Steve Blank? O cara falou, Steve o quê? Né? Então, você... Tem muita empresa de suporte aí que usa a galera da Índia lá para fazer o suporte até em horários, né? Tipo, sei lá, enquanto é de dia, nos Estados Unidos é de noite. E uma vez eu tive que entrar em contato com o pessoal da Salesforce lá, um negócio que eu queria fazer ali, quem me atendeu lá foi um indiano. É bem comum mesmo, assim, o pessoal usar. E também imagino que na Índia o nego tá matando cachorro a grito também, né? Pela superpopulação e etc. De alguma forma isso chama, né? O cara quando tem uma oportunidade dessa, não largar, né? Isso que você falou é muito importante. A gente tem uma abundância no Brasil. No Brasil, teoricamente, ninguém deveria morrer de fome, porque
tem comida, 30% da safra fica no chão, na estrada, né? Então, não tem falta de água, não tem falta de comida de verdade, né? Tem países que tem falta mesmo. E aí, você pega um indiano, nós temos agora uma startup esse ano aqui de xadrez como ferramenta de desenvolver cognição, né? Muito importante para o agro. Você tem os capatazes, os coordenadores de fazenda, o consultor do cara, o gerente local, tudo está muito pulverizado. Você não consegue trazer 1.000 pessoas para um evento porque para as fazendas, né? Uma empresa grande, né? Então, usar o app de xadrez tem sido, no mundo inteiro, fantástico para ajudar o cara a lidar com ambientes complexos. Porque o tabuleiro de xadrez é um ambiente complexo. As crianças na China, na Índia, na Rússia. Indiano usa app de xadrez 16 horas seguidas. O cara entra para jogar e fica 16 horas jogando. Então, é óbvio que por isso é que ele consegue rapidamente resolver um bug de software. Porque vai construindo, tem uma aplicação. E por que ele se dedica? Porque não tem nada ali, entendeu? Então, o Brasil é um país privilegiado, mas em contrapartida as pessoas aí ficam menos pressionadas a se virar nos 30, né? Deixa eu fazer uma pergunta. No começo da conversa, você comentou toda a tua experiência, etc., né? Que você não tem essa origem ali do agro, etc. E de algum momento da sua vida você migrou para esse segmento, né? Quais foram, o que te chamou a atenção, assim? Qual característica que você viu que o agro tinha ou tem ainda que não se aplicava a demais setores? O que impactou na tua visão? Primeira coisa que me chamou a atenção, eu comecei a trabalhar para o agro em 1990. Faleceu uma pessoa que era o Matias Lee, ele era o presidente da Cooperativa Agrária, uma cooperativa que está no Paraná. Eles são os Schwabs do Danúbio. E depois de guerras, de coisas que aconteceram na Europa, eles ficaram sem terra, né? Chamados de Donald Schwab, né? Ficaram sem terra. E o governo, então, local, Alemanha, Europa e tal, pegou dinheiro e comprou terras do Brasil para eles reconstruírem. Eram 500 famílias, né? E eles vieram para o interior do Paraná. E ficou o mesmo presidente durante 10 mandatos. Então, 30 anos, 3 anos, se reelegendo, que era o Matias Lee. E ele faleceu de uma maneira abrupta. Teve lá um problema no pulmão e tal. Faleceu. E aí o pessoal me chamou para reorganizar a cooperativa, porque eles estavam muito perdidos. E era uma cooperativa grande. E o que eu percebi? O que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que eles estavam deslocados geograficamente de grandes centros, usavam as palavras de uma maneira, a gente diz assim, meio caipira, né? A forma de falar, uma construção, mas tinha uma cultura verticalizada, não só no agro, no caso deles, além do agro, a cultura humana, né? Tradições de dança, tradições que eles trouxeram da origem deles. Eles tinham uma rádio que fazia os programas em alemão, né? Dentro da cooperativa. As crianças aprendiam a falar alemão antes de aprender a falar português, até os 4 anos alemão e depois português. Então, eu comecei a perceber que essa ideia do agro, né? Daquilo que está no campo e tal, a gente fala assim, não, lá eles são mais simples. Não, eles lidam com problemas diferentes, têm uma verticalidade gigante dentro da sua área, e nós aqui não temos um canal de comunicação muito azeitado, né? A gente usa palavras, usa um arcabouço de diálogo que nem sempre bate. Então, o que eu fiz como estratégia foi esquecer aquilo que a gente sabia, falava e tal, e entrar na linguagem, aprender essa linguagem do agro. Então, foi a primeira cooperativa que eu trabalhei, depois trabalhei em muitas. Fiquei lá 5 anos reorganizando a cooperativa. Ela cresceu muito, foi muito bom, tenho amizade com eles até hoje. E isso me ensinou que você vai para o agro, você tem que esquecer o teu arcabouço e viver o mundo agro, e entender as necessidades e o que estão vivendo. E aí você consegue levar eles a aproveitar desses outros conhecimentos. Ao contrário, não é verdadeiro, entendeu? É mais fácil eu saber qual é o teu mindset do que eu te dizer, não, agora larga tudo e usa isso aqui, né? Então, o mindset tem que ser considerado. Entendi. E aí a decisão, então, aí você foi vendo essa oportunidade até que surgiu a ideia da Ciclo, né? Conta como surgiu a ideia. Então, eu trabalhei uns 10 anos, na década de 90, eu trabalhei quase 10 anos para as cooperativas. Sai de uma recomenda, vai para outra. Então, foi legal, que eu aprendi a morder a soja, a gente fazia lá para o pessoal do entreposto, para implantar software no entreposto, para poder capturar a soja, não só a tara, mas fazer já a balança, ter o perfil comercial, já fazer a contabilização da soja. Tinha que botar software ali. O pessoal do entreposto sabia apertar a tara, né? E dizer, tem 25 toneladas físicas aqui.
a gente foi colocar informação na ponta e dependia de entender eles, né? Então eu passei muitos anos ali, aprendi a morder a soja, dizer qual é a umidade, isso aqui tem 14, isso aqui tem 15, né? Então viver o mundo do agro fez com que eles estivessem dispostos também a viver o nosso mundo e aceitar usar um mouse, mudar a rotina dele. Deixou de ser um lugar para tarar o caminhão, para ser um lugar onde ele dava a entrada daquele material e tinha pelo menos 4 estoques ali. Tinha um estoque contábil, tinha um estoque físico, tinha um estoque corrigido comercialmente, ardido, impureza, variado, umidade. Então, tudo isso, comecei a construir um conhecimento, mas também fui mostrando para eles como era vantajoso já resolver isso na ponta e já ter essa informação. Passou o caminhão ali, já sei, já tenho uma soja fixar aqui, já consigo na mesa comercial pegar essa soja e negociar. Então, deu uma agilidade grande para todos. Vim para cá por outros motivos. Então, eu estava lá em Florianópolis, construí do Darwin no aspecto financeiro, participei ativamente dos primeiros 2 anos, que eu tinha muita experiência em montar acelerador, então fiquei com eles lá, montei os programas, fiz o café, ajudei nos primeiros kickoffs, criamos rotinas ali, e estava ali acompanhando esse investimento. E aí eu recebi ligação de algumas empresas daqui, falando que queriam fazer alguma coisa na área de inovação. Eles tinham falado com a FMC tinha feito a indicação do Pompeu, eles tinham ido para o Vale do Silício juntos, né, uma viagem de fidelização, e o pessoal que foi da FMC falou, procura o Pompeu, quer fazer alguma coisa, o Pompeu é o cara que mexe com inovação aqui para a gente e tal. E isso começou um diálogo em 2018 e que acabou construindo, então, a ideia da aceleradora. Entendi. Pompeu, eu tenho mais algumas questões, né? Bom, primeiro eu queria saber em relação a outros ecossistemas do mundo que estão discutindo agro. Então, a gente ouve falar muito de Israel, né? Que tem muitas agtechs surgindo por lá. Se você tem algum conhecimento em relação a isso. E se, por exemplo, se a gente não conseguir desenvolver o nosso ecossistema agro aqui, agtech, né? Se é um risco outros ecossistemas desses vindo trazer tecnologia, a gente, digamos, perder a oportunidade. E a segunda pergunta é em relação à sustentabilidade, né? E hoje se fala muito disso. Tá, né? Você vai os blogs aí no geral, mais de 50% tá falando sobre essa questão. Bacana. E como que a gente consegue rentabilizar isso, né? Porque ainda tá muito solto, né? A gente tem a questão do crédito carbono, mas ainda não tem uma coisa fixa em relação a isso. Como que você vê? Vamos lá. Quando diz esquartejador, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, assim, o Brasil, ele tem vários biomas, ele tem uma extensão territorial, ele tem vários modelos e vários climas e várias estruturas de agro. Se você pegar uma solução ótima na Israel e traz aqui para uma Matopiba, que é latifúndio, não vai rolar. Porque ele não tem essa... Então, olha, esse drone é maravilhoso, tal, ele faz isso. Tá, qual a autonomia dele? 800 hectares por dia. Cara, essa fazenda aqui tem 10 mil, 20 mil. Então, então o cara tem que ter 1.000 drones. O cara não quer ter 1.000 drones, já tem que comprar semente, já tem que brigar com o preço da soja. Não dá. O produtor do latifúndio, ele espera comprar as a service. Então, o que eu quero dizer assim, não é um mesmo Brasil, é um Brasil gigante com várias coisas diferentes. Nós somos o grande benchmark da agricultura mundial. Indiscutivelmente, nós temos, tanto na agricultura como na pecuária, porteira fechada, indicadores que assustam o mundo, né? Acho que alguns países dão graças a Deus que a gente tem essa complicação pós-porteira, que aí pelo menos eles conseguem não ficar tão distantes da gente. Mas dentro da porteira, pela iluminação do sol que a gente tem, insolação que permite de 3 a 4 safras, água, né? Não chove aqui, mas tem aquífero, né? Eu tenho como levar a lâmina de água, a quantidade certa de água para a minha cultura, né? Então, qual é a questão? Nós deveríamos ser o grande benchmark da agricultura, porém, se você olhar a nível mundial, existem quase 50 mil startups de agronegócio hoje. Lembra que eu falei Brasil 1.500? Um país que 30% do PIB é agrícola, né? Um pedaço gigante que a gente entrega é da agricultura e da pecuária. Não deveria ser assim, né? Então, a gente tem muito, muito a caminhar. Então, dito isso, eu diria, Israel é importante para nós, sim.
O Vale do Silício é importante, os Estados Unidos, em termos de latifúndio, para nossa área aqui, muita coisa bate, vale a pena olhar. Como é que tem que ser olhado? Tem que ir lá visitar, entender, não é pegar e usar, né? Muitos lugares do mundo, o cara paga o setup de uma solução de IoT feliz, né? Então você, tem que comprar aqui sensor de umidade, colocar isso, colocar aquilo, tum. Você vai ter que começar com 1 milhão de setup. Aqui no Matopiba, o cara fala, cara, eu vou tirar 1 milhão, deixa eu entender, eu vou tirar 1 milhão do meu caixa que eu podia comprar estrategicamente fertilizante, semente, defensivo, alguma coisa, para comprar um monte de plaquinha aí que você diz que vai ser muito útil, que você diz que dura 10 anos, não sei se dura, para enterrar aqui. Faz o seguinte, bota isso no teu preço e me cobra as a service, né? Então foi o que a gente fez lá com a Caliandra, você lembra disso, Josi? Sim. Caliandra hoje ela oferece aluguel, né? 500 pau de investimento inicial. Não. Assino um contrato de 5 anos, eu vou lá, performo o contrato, dou um pedacinho para o banco, eu, Caliandra, e você paga aluguel mensal de 6 mil, de 5 mil, de 8 mil, daquilo que é o tamanho da tua solução. E acabou. Não descapitaliza o cara, não faz o cara... Tá? Então, nós aí temos um fator cultural que é importante. Se você for para o interior do estado de São Paulo, o pessoal da cana estão acostumados, não. Para fazer essa parte de telemetria de trator, eu tive que gastar uns 300 mil, mas valeu a pena de setup. Aqui a gente não tem essa cultura. Então, o Brasil tem aspectos biológicos e geográficos, né, e culturais bem diversificados. Consequentemente, pegar e usar é mais difícil. A gente vai ter sempre que olhar, aprender, mas pensar como é que traz para cá. Muito se fala também na nossa questão da conectividade, o tanto que ela limita isso aí, principalmente aqui na nossa região, no Mato Grosso ali também, né? Muito legal esse ponto. Os Estados Unidos, em 1960, o governo decidiu fibrar o país. Olha só. Uma política de Estado. É uma política federal, é uma política assim, a União decidiu fibrar o país. Arranjou dinheiro, mexeu nos impostos e tem fibra ótica em qualquer lugar. Então você não tem o problema de conectividade hoje, né? Olha só, 60. Né? Sim. Vou pegar um negócio que dói mais ainda. O bicudo, como é que o governo americano erradicou? Decidiu que era um problema federal. Sim. Né? Você vai pagar de um jeito ou de outro, zero, não sei o que lá, mas o governo vai decidir resolver o bicudo desse jeito para todo mundo. Aqui, cada propriedade pode tomar uma decisão. Se ela não fizer nada, o bicudo dela vem como reto ao algodão. O bicudo é coletivo. Coletivo. Até que nós temos um caso de sucesso, pode-se dizer assim, no Brasil, que é lá na região de São Paulo, ali na região de Olambra 2, ali no Paranapanema. Só que é uma região pequena, né? Praticamente são... Não vou saber exatamente agora, mas ao redor de 10 mil hectares ali, né? Concentrado. Eles têm uma configuração de que o produtor ele está meio que conectado a uma consultoria agrícola e uma cooperativa. Isso. Então está todo mundo ali sob um mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim. E eles estruturaram um projeto lá que era dessa maneira, assim. Cara, é para todo mundo. É para todo mundo. O avião vai pegar, vai passar aí, vai ser assim, pronto, acabou. Coletivo. Essa indicação que você faz é muito positiva, porque a Olambra Sementes lá é um dos nossos parceiros, né? E a área é imensa, cara. Na verdade, eles têm 160 mil hectares na cooperativa Olambra, lá em Paranapanema, com fazendas pequenas, porque são 150 cooperados, né? Então, 1.000, 2.000, 5.000. Só que a cultura, né, é da Olambra. É um fator cultural, né? Todo mundo se encontra lá no mesmo hotel ali, joga bote lá, faz o negócio. E isso muda as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. É muito importante que a gente olhe o que está acontecendo no mercado mundial, mas que a gente faça uma transposição daquela inovação para nós. Eu vejo os caras animados, vendo lá um drone jogando um laser, matando a erva daninha. Cara, aquilo tem 2 horas de autonomia. Como é que você resolve isso em 5 mil hectares? E eu acho que a conta que anima o cara é justamente essa, né? Porque aí depois ele pega lá e faz vezes a quantidade de hectares que tem no Brasil e fala, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Olha lá. Mas vai operar. Vai operar isso. Mas vai chegar lá, né? O que eu estou dizendo assim, não temos que jogar fora. Temos que pensar, isso aqui tem uma barreira que ainda tem que ser resolvida. Então, isso aqui daqui a pouco. Perfeito, isso aqui dá para usar agora. E vai. Isso aí. Né? Eu vejo, por exemplo, o pessoal aqui no Brasil adaptando e construindo plantadeira para colocar o plantio na entrelinha, para conseguir colocar um milho, né? Ainda sem ter tirado a soja, ganhar 4 semanas. Cara, é uma baita inovação legal que está nascendo do dia a dia
eu vejo alguns fabricantes lá trabalhando com consultoria agronômica, trabalhando com produtor que queira fazer isso. Então, a gente tem gente interessada em querer fazer, né? O negócio é pilotar as coisas e divulgar resultados consistentes, que aí vai crescendo, né? Segunda questão que você coloca... Só antes da gente passar para ela, que eu lembrei da questão do que a gente falou de conectividade, né? E tem essa notícia do Elon Musk que veio... Starlink. Starlink que veio, né, colocar a rede no Brasil. O que você comenta sobre isso? Então, o Brasil ele vai ter que fazer uma solução diferente do que fez os Estados Unidos. Olha como é interessante, a gente não fibrou, né? Tá bom. O que a gente tem hoje como alternativa? 5G não é alternativa. O custo e o tempo que as operadoras vão demorar para colocar em pé um projeto de 5G, né, com torres nos lugares certos, capaz de rentabilizar um billing adequado, cada trator vai dar o billing, o cara fala, não, mas esse trator aqui eu não uso, não, mas se não cobrar, daí não rentabiliza o meu modelo. Então, tem muita guerra por aí. Mas, por outro lado, cria um espaço para a criação de negócios. Lembra que eu te falei, vou voltar lá, startup é alguma coisa que resolve um problema, né? Então, você tem, por exemplo, a Zeus, é uma startup, já fatura 50, 60 milhões por ano, se não me engano, já investiu cerca de 500 milhões ou mais em infraestrutura de telemetria. Ela cria infraestrutura, não tem. Ela cria infraestrutura privada e aluga. Né? Fez para a fazenda dela, de um dos sócios, deu certo, acabou virando um projeto. Ele tomou aquela água, gostou e botou aquilo nas costas. Não, vamos fazer isso aqui ficar grande. Então, ela é uma desses players. Mas você tem a Virtuais, que é uma empresa que eu faço parte do conselho. Eles têm uma linha agora, atuando especificamente em telemetria para o agro, que é criar toda uma estrutura, uma infraestrutura. Já tem 2 clientes onde estão fazendo. Criar infraestrutura para você aí colocar as startups de telemetria em cima disso. Então, você pega uma Velos, que faz telemetria de trator, ela é do interior de São Paulo, né? Ela não tem que fazer a rede. Você pega uma Caliandra, ela não tem que fazer a rede. Ela chega lá e uma outra empresa privada fez a infraestrutura de rede, entrega funcionando e cobra, e o cliente paga um valor por mês. Vai pagar lá R$4, sei lá, vai pagar por hectare, vai pagar por fazenda, vai pagar por talhão. Do mesmo jeito que ele paga a Vivo e a TIM, né? Então, nós vamos criar nossas próprias soluções. Uma delas vai ser, em algumas regiões, vai funcionar bem com a solução do Elon Musk. Em outras, pelo volume de concentração de ativos e pela característica de inclinação do satélite, satélite de baixa órbita. Então, tem restrições. Então, nenhuma solução será única para o Brasil, pela estrutura territorial. Mas, como tem o buraco, tem alguém trabalhando para cobrir esse buraco, para trazer solução. Né? Sim. E bom, antes da pergunta ainda, só para elencar, né? A gente falou como que o ecossistema do Brasil não decola ainda e está tendo, ao contrário, esse retrocesso. A gente falou sobre a questão do governo, né? Ter de incentivos para esse ecossistema. A gente falou a questão da conectividade, a questão cultural, né? Das escolas ainda não estar preparadas, fomentando isso daí. Tem mais algum fator que você acrescentaria a isso? Eu acho que esses são os principais e é bom que se diga, de repente, assim, puta, a culpa é do governo. Não, nós estamos falando que é um jogo de futebol de 11 pessoas no campo e que se a gente não tiver todas elas bem treinadas, bem lubrificadas, não funciona. Então, o governo deve estar se esforçando em achar maneiras. A gente vira e mexe, a gente recebe um pedido, né, de uma Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia dizendo, puta, podia fazer aqui, dá para ativar, dá para fazer um mapeamento nesse estado aqui de como investir, de como colocar dinheiro, como é que eu adapto o fundo das FAPs, da FATECs, para poder alcançar esses bairros, esses grupos sociais. Então, o governo tem interesse, ele só não sabe como. Precisam ser construídas experiências de uso positivo de recurso, com resultado, com feedback positivo de geração de receita, geração de tributo e tal, que aí anima as pessoas a falar, esse caminho aqui dá certo. Então, só que a gente demora para conseguir fazer isso num país do tamanho do Brasil e com mudança, né? Quando você tem e aqui não tem crítica ao governo anterior, nem elogio ao governo anterior, ou crítica a esse. O fato é que quando você troca um alinhamento político, demora um tempo, né? Eu falei no começo, a gente tinha toda uma relação construída com o MAPA, Embrapa e tal, que eu tenho que tirar 2 ou 3 meses agora desse ano, ir para Brasília, né? Mudou o cara, né? Mudou tudo, mudou o cara, o formato, mudou algumas pastas de algum lugar. Então não é nem melhor nem pior, mas eu tenho que fazer todo um trabalho para reestruturar, para o pessoal saber, tem a ciclo lá, com quem que eu vou falar
no Ministério, então tem um trabalho para ser feito, né? Então, demora. E aí, quando demora, a gente reclama, porque não dá, você olha e a planta não cresce, né? Sim. Então tá, agora sim a pergunta da rentabilizar. O ESG não é um modismo, né? A necessidade de sustentabilidade do mundo é acerto e erro, né? A gente fez um monte de coisa no mundo inteiro errada, queimou floresta, enfim, criou termoelétrica. E a coisa foi chegando num nível, você fala assim, puta, agora ferrou. Não... Tem que rever, tem que limitar a fome do capital e do crescimento de recurso a uma estratégia de equilíbrio social. E se você pensar bem, lá atrás o capitalismo foi criado para trazer uma melhor distribuição de renda, dar oportunidade para todo mundo, criar equilíbrio. Então não deu certo, tá bom, então como é que eu vou adaptar agora esse capitalismo, né? Será que eu levo ele para um regime bem oposto a ele, bem radical e tal, que é uma das coisas que está se discutindo no mundo, né? Um socialismo, capitalismo, um outro modelo, né? Eu não sei a resposta. O que eu posso dizer é que dentro do capitalismo existe uma preocupação real, concreta e verdadeira, e que é duradoura, de criar ações, de subordinar o ganho do capital e o crescimento financeiro a limites de sustentabilidade. Eu vou chamar de limites de sustentabilidade. Você não pode poluir a água, você não pode destruir a terra, você não pode infectar o planeta. Então tem limites. Esses limites estão sendo, de fato, muito importantes. Eu acabei de fazer agora uma inscrição para me atualizar. Eu sou conselheiro de administração de empresas, trabalho em alguns conselhos, né, oficialmente como conselheiro, e de tempo em tempo a gente faz uma atualização. Então, estou fazendo uma atualização com o IBGC, que é um dos institutos que faz governança. E, cara, o tema de sustentabilidade nos conselhos ganhou uma dimensão absurda no mundo e também no Brasil. Consequentemente, a cobrança também da sustentabilidade é global. O que acontece são excessos, né? Então, eu vejo alguém dizendo assim, programa de soja sustentável no Cerrado. Bom, antes de eu chegar na soja sustentável no Cerrado, eu tenho que pensar, vamos matar as pessoas de fome porque não vai ter, então, alimento para todo mundo? Não, eu tenho que criar uma transição entre a situação atual e o desejo ideal da soja sustentável no Cerrado. Perfeito. Mas não tem acontecido isso. Algumas dessas decisões têm sido pouco maduras ao assumir uma bandeira e ao colocar dinheiro nessa bandeira. Então, é óbvio que isso traz o efeito contrário, porque eu sou lá um produtor que sei que não tem, que se eu não utilizar uma transgenia de semente, eu não vou conseguir ter soja nenhuma aqui. Não é que não vai ter produtividade, não vai ter a soja, porque não tem a chuva, tá bom. Então, eu vou para a transgenia e firo a premissa radical de sustentabilidade, ou vai ter um trabalho intermediário? Se não tiver, o cara fala, isso é uma porcaria, não vou. Então, a gente quer engajar mais e mais, tem que criar regras intermediárias. E eu vou fazer um paralelo. ISO 9000 e qualidade, sistemas de qualidade. Imagina que o modelo fosse assim, ou você está de ser certificado ou você não está. Metade do mundo não teria ISO, entendeu? Uhum. O programa de criação de qualidade, de exigência de padrões de qualidade, foi muito bem sucedido, foi muito inspirado por Deus nas pessoas, que criou o quê? Uma sucessão, uma grade. Olha, nós vamos caminhar para cá. No primeiro ano, a exigência de 50% dos estándares. No segundo ano... E aí as pessoas se propõem a caminhar um pedaço. Você fala, não, Pompeu, você vai ter que dar esse salto triplo mortal de costa e não pode cair. Eu falo, não vou tentar. Eu não vou tentar. Eu acho que tem um exemplo legal que nessa lei está falando, que foi a questão da colheita da cana-de-açúcar em São Paulo. Pronto. Que em determinado momento lá, os caras falaram assim, beleza, é assim que é feito, queima lá, vem um monte de gente, corta, não sei o quê, mas vou saber exatamente o dia que começou, eu sei o dia que terminou, né? Mas o limite era, cara, 2013, não queima mais, nananã. E aí o cara tinha um tempo até ali para se adaptar, ir lá, pegar, virar para mecanizado, né? Então, acho que é bem nessa... É tipo assim, cara, hoje é assim, eu quero chegar lá, vamos trabalhar dentro dessa transição, né? É isso, se os programas de exigência de sustentabilidade ESG forem inteligentes no seu modelo e também aceitarem diferenças culturais e geográficas. Puta vida, o Paraná para baixo, muita coisa foi plantio direto, ótimo. Na década de 70, você tinha terras que conseguiam viver de plantio direto sem uma exigência grande. Olha o esforço que foi
com a ajuda dos japoneses, né, a partir dos anos 70, transformar o cerrado numa terra que produzisse alguma coisa, como grão, né? Correção da terra, paybacks de 5 anos. Bom, eu tenho que tratar diferente essas duas realidades. Sim. Né? O outro cara talvez não tenha o esforço que eu tenho aqui. Se eu tenho uma área menor, eu consigo também... eu ganho dinheiro com 600 hectares trabalhando numa fruta. Tá bom, então talvez seja mais fácil eu arredondar a minha propriedade. Não, eu tenho N fazendas em 150 mil hectares de terra, dispersos em 400 quilômetros, em 500 quilômetros. Como é que eu vou rapidamente responder por isso? Né? Programas de integração pecuária e lavoura. O nosso produtor aqui, ele gostaria de integrar a pecuária. Como é que ele vai sair de 150 mil hectares de plantio, ir para uma coisa que ele não conhece, que é a pecuária, e adaptar ela dentro da estrutura dele? Não consegue. Você tem que criar... Olha, esses 5 mil hectares aqui, se você fizer, tem essa possibilidade, você tem essa vantagem. Você tem que criar um caminho. Né? Então, o que tá falhando aí no ESG, em alguns países, não só no Brasil, mas no Brasil muito, é ter uma política com degraus, tal qual o exemplo que você deu da cana e outros tantos, que permita que as pessoas vão se inserindo. Quando o cara vem e fala assim, não, é isso, eu tô, sabe, alguém está pagando o fundo aqui da soja sustentável e tem que fazer isso e tal. Ele consegue botar na sala para discutir isso professor universitário, aluno universitário, algumas entidades sociais, alguns políticos, mas vê se o produtor vai lá. Porque O principal. vai, porque o discurso é muito exagerado. E o cara fala, Uhum. esses caras são sonhadores, manda vir plantar aqui. Né? Uhum. Então tem que fazer essa transição. Né? E volto a dizer, eu respeito e entendo que sustentabilidade é importante. Não estou tirando a importância dela. Eu só defendo que a maneira de introduzir o ESG tem que ser inteligente, né? Principalmente em algumas regiões do Brasil, respeitando bioma e respeitando também a cultura colocada e a territorialidade. Exatamente. Tem que ser dessa maneira anárquica dentro do... Você acha que... Vamos, para não passar muito aqui também, porque eu sei que o Pompeu... Eu queria fazer uma no final, assim, para fechar. Tá. Se eu tenho esse direito. Sim, mas... Pode fazer. É mês de maio, é o mês da mulher, é o mês da mãe. Mas, pô, dá uma pontinha pros homens, né? Sim. O cara nem me apresentou lá. Você viu? Não, Bem foi mal. Eu sentido, fiquei assim, tão emocionada que... Pode Não, fazer. eu queria perguntar assim, você que tem muita informação, conhece muita coisa nova, que às vezes nem está ainda no conhecimento de todo mundo ali, né? Mas o que você diria para o profissional do agro como um todo? A gente congela muito no agrônomo e no técnico, mas eu queria abrir isso a todas ali, aos segmentos que vai lá desde o operador de máquina, né, até chegar no dono da fazenda. O que ele teria que olhar? É tipo assim, cara, se você aí é pragueiro, fique esperto, porque tá vindo um robozinho aí e não vai mais existir sua profissão, não. Você que é agrônomo, você tem que pegar e olhar para uma linha dessa que tá virando para isso. Se você não se capacitar nisso aqui, você vai ficar para trás. O que você tem visto que pode aí mudar, né, o mercado de trabalho como um todo, assim, dos profissionais do agro? Se tivesse viés a minha resposta, eu diria assim, se conecta na AgroInsight de ontem, né? Porque... Mas você pode fazer isso também. eu já fiz. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que estar conectado em portal de informações do agro, bons, qualificados. Eu gosto da AgroInsight, tenho aqui no meu app, olho, acho muito legal a forma como o trabalho que vocês têm de sintetizar a informação. As pessoas não têm tempo, então aquela tradução da informação ajuda muito. Acho bem legal o newsletter ali no final da semana, que sai ali já agrupadinho. Sim, facilita. O cara toma contato e depois, se ele quer ver alguma coisa específica, ele vai. Uhum. Mas assim, vamos imaginar que ele não conhece a AgroInsights, né, ainda. Pega um portal de notícia, não fica distante. Você é um operador de máquina, você tem um smartphone. Você tem um smartphone, além do jogo do Corinthians, do Palmeiras, e tudo aquilo que você gosta, que está ali também, da UOL e tal. Bota no teu smartphone um ícone de algum portal de notícia do agro, né, de uma EduTech, de preferência da AgroInsight, a gente agradece, para você poder, naqueles momentos de reflexão, naqueles momentos em que você pode, que não vai prejudicar o teu trabalho, tomar contato aos poucos, e não precisa tomar overdose, não. Se você tirar 15 minutos por dia,
Depois você fala, eu quero meia hora, né? Então, naturalmente vai acontecendo. E isso vai dar uma visão mais ampla sobre o mundo, né? Sobre o mundo. Também vou advogar em causa própria, a gente trouxe o xadrez porque a gente tentou várias vezes fazer cursos de desenvolvimento gerencial para empresas que nos pediram aqui. Então, onde você tem a população toda na cidade, é fácil. Você junta aquelas 10, 12, 15 pessoas, trabalhou com elas 6, 8 sessões, elas melhoram na forma de ver, da cognição, de juntar problema, de priorizar, de se comunicar. Agora, como é que treina, sei lá, 2.000 pessoas da tua força de trabalho? Tá bom, 2.000 parece só vai apontar para 2 produtores, né? Então tá bom. Como é que junta 150 pessoas da tua força de trabalho que estão esparramadas, né? Em vários lugares, em várias geografias? Você não consegue botar elas juntas. Então, os programas que ajudam a melhorar a cognição, seja o xadrez que a gente trouxe, outros tantos que existem, eles viram um joguinho, uma brincadeira, só que eles começam a fazer o cérebro melhorar o processo de receber informação, organizar informação, priorizar informação, reagir à informação, que é o que nós precisamos, né? Então, vamos gamificar ao máximo o agro para que, mesmo assim, em horários diferentes, em geografias diferentes, essas pessoas possam... E eu vou te dizer, a ideia do xadrez está tão legal que a gente conversou, estamos começando, né? A gente começou a conversar agora com alguns fornecedores de fertilizantes gigantes, não vou falar nome porque não está fechado, é ruim, né? Tem cara que falou assim, Pompeu, excelente ideia, vamos fazer essa coisa virtual e depois a gente faz um torneio físico numa cidade bacana ou em algumas cidades e tem uma premiação de 500 mil para o cara que for o melhor jogador. Pô, você já pensou se estimular as pessoas do agro, inclusive com premiação, né, a aprenderem a jogarem, a gamificar? Então, iniciativas como essa ajudam a desenvolver essa gente. É único no mundo? Não. A Rússia já faz, a Índia já faz, né, a China já faz, até com as crianças. Então, é possível fazer. E já deixando aqui claro que para contar com a gente, né, nessa iniciativa de divulgação, que eu acho que é muito, muito importante mesmo, até como nosso papel de empresa educadora, né, a gente estar ligado a esse tipo de iniciativa. De repente, quem sabe trazer até o campeão do xadrez para vir conversar, contar a história dele pra gente. Então, mas vamos... Aceito o convite. Desafiar ele. Você sabe que né? o fundador dessa startup, ele é mestre de xadrez, Sérgio Batista, desde criança ele joga, né? Que legal. E ele já fez várias startups na vida dele, né? E ele vendeu uma startup, uma das últimas que ele fez, ele vendeu para a Holanda, foi lá, entregou, deixou funcionando lá, recebeu um dinheiro bacana, que tinha um percentual grande da startup, e pegou esse dinheiro para colocar nesse projeto. Que ele acha, é o projeto da vida dele, ele quer que o mundo jogue xadrez, né? É muito legal. Você vai ter a chance de entrevistar pessoas que jogam, né? Se você for ver assim. Você sabe que mas você sabe que eu me impressiono agora que eu tenho a startup xadrez ali, eu começo no avião a olhar, né? Esses dias tinha uma moça que trabalha como consultora, né, de agrícola e tal, e eu estava no avião, eu vi ela e o casal, né, ela e o marido ali, a gente conhece eles. E eu estava com a Paola, com a minha filha, nós estávamos viajando. E daqui a pouco ela puxa assim um jogo de xadrez e começa a jogar xadrez. Eu filmei, eu mandei pro Sérgio e falei assim, ó, tem pessoas do agro que já jogam xadrez, a gente não sabe. Olha, mas tá vendo? qual que é o nome do app? E aí eu não tenho nada aqui para trazer. Tá. Mas a startup chama ProMaster Chess, né? Uhum. E depois eu passo para a Josi divulgar. Já existe uma versão que está rodando hoje, que já atinge 6 línguas, já tem mais de 20 mil pessoas jogando, tem caras que jogam 16 horas seguidas, né, na Índia principalmente, mas está divulgado. E a gente está fazendo convênios com o Senai, com escolas, liberando o app para que elas utilizem. Ele tem um tutorialzinho ali dentro para quem nunca... Sim, ele é do zero. A diferença é que normalmente você ensina xadrez com peça, eu aprendi a jogar com peça. Eu também. Ele ensina com tabuleiro. Ele fala assim, ó, tem 58 mil tabuleiros aqui, ó, esse tabuleiro aqui, eu quero fazer cheque a rainha, então você precisa dos peões nas posições, ele faz você olhar cenários. Cenários, você é obrigado a entender cenários, que é o que acontece no agro, né? Não, 2 dias que não choveu na data prevista, eu tenho esse estoque aqui, eu tenho isso. Então você tem várias coisas em volta, você tem que tomar decisões. Entendi. Acho que essa que é a beleza. Geralmente começa ali, as peças mexem assim, aí você tem que matar o outro, tem que pegar o rei ali, mas você não sabe como, né? Você só vai jogando,
É legal, ensina do zero e a beleza é que você vai conseguindo. Você fala assim, eu quero aprender nível 1 a fazer um cheque à rainha. Ele mostra vários tabuleiros em que a rainha recebeu o cheque e como é que o tabuleiro se formatou. Porque o que é administração? É você conduzir a tua empresa para um certo lugar. Você tem um objetivo, como eu chego lá. Né? O caixa está protegido, as vendas estão estáveis, não é? É sempre um tabuleiro. Sim, sim. Nossa, até deu vontade agora, viu? Vale a pena. Faz tempo que eu não jogo xadrez. Eu fui jogar com meu primo de 8 anos lá, ele me fez um rock lá, 2 jogadas lá. Eu falei, eu não jogo mais isso aqui. Ele se lascou, isso é. Precisa jogar mais. Pompeu, a gente está fazendo uma brincadeira aqui com os convidados, né? No final, quando a gente vai se encaminhando para o final do episódio, a gente chamou de sequência espinhosa. A gente elencou aqui os principais temas que hoje na mídia estão dando polêmicas, né? Polêmicas muitas. E a gente está fazendo aquela brincadeira de bate e volta. Eu falo a palavra e você fala a primeira palavra que vem na sua cabeça, Tá né? bom. Depois, quem sabe, a gente faz um compilado aí de todas as opiniões, né? Dos convidados que passaram aqui. Eu já percebi algumas coisas comuns. Já. Sim, eu também. Eu vou dizer para vocês, eu não fumo atualmente, tá? Mas eu como chocolate, caso eu seja preso, porque você sabe que no Brasil a censura está muito forte, né? Então, Envie chocolate. envio chocolates. Vamos lá. Sequência espinhosa, vamos lá. Desmatamento. Algo a resolver. Uhum. Terra indígena. Tem mais a ver com cultura do que com o fato que é divulgado. Uhum. Reforma agrária. Uma necessidade que deveria ser tratada na iniciativa privada. Acho que a interferência do governo aí tem sido excessiva e dificulta algumas coisas. A iniciativa privada podia participar mais ativamente disso. É verdade. A gente podia fazer um episódio só disso, né? Depois. Uhum. Cuidado que eles fecharam no Twitter, hein? Tem que tomar. Sim. MST. Radicalismo desnecessário e sem maturidade para o momento atual do país. Perfeito. Perfeito. Fazendas verticais. Uma tendência irreversível. E aproveito para dizer que nós temos a Evin, né, que trabalha nisso. Ela trabalha numa inteligência artificial que supre de nutrientes a fazenda. Você não precisa cuidar dela. Tá mais alcalino, tá mais ácido, tem que botar alguma coisa. Ela cria programas para sustentar as fazendas verticais para você não ter que cuidar. Olha aí. Olha só. Vai pra você ver. Quero saber também. Inteligência artificial. Veio para ficar e se trata do uso realmente do conjunto de conhecimento que o mundo tem. Qual é a dificuldade ética? Não pertence a ninguém e pertence a todo mundo, e a gente percebe claramente grupos buscando controlar o caminho dessa inteligência artificial. Então, risco. A palavra é risco. Legal. Não. Mudanças climáticas. Sempre existiram. As pessoas olham para muito curto prazo. O planeta Terra já foi muito mais quente do que é hoje. Entendeu? A gente tem uma visão muito de fotografia em vez de ver o filme inteiro. Então, tudo que a gente faz na face da Terra modifica as condições do planeta. Então, claro que eu sou contra não cuidar disso, é bom cuidar, mas a gente já teve muitas mudanças climáticas e o nosso trabalho basicamente é se adaptar a essas mudanças e pensar, se nós estamos sendo o ator principal de gerar essa mudança, pensar também na solução. Mas se associa muito a mudança a uma ação do homem. Ele é uma das variáveis que altera a função climática, mas não é a única. A Terra está no espaço, tem uma hélice que não é tão bonitinha, o movimento da Terra e do nosso sistema solar não é tão bonitinho quanto ensina na escola, entendeu? Então, tem um monte de coisa que está interferindo com o nosso clima, com a nossa atmosfera externamente. Não estou tirando a responsabilidade do que a gente interfere. Estou dizendo que a gente tem que olhar e se adaptar e ir construindo isso sem o estigma de que a culpa é sua. Perfeito. Pressão internacional. Atrás da pressão internacional sempre tem o capitalismo. Olha com propriedade que você vai perceber a economia. Aliás, é a economia que movimenta o homem desde sempre. É a economia que criou Maria como salvadora, que criou o estímulo às pessoas individuais sem família, que consomem mais, estímulos a sexos alternativos, porque tem que mostrar um Rolex no pulso, tem consumo. A família tradicional não tem consumo, ela trabalha para poupar, para ajudar os filhos. Então,
vamos perceber que a mudança da sociedade no mundo inteiro, nos nossos últimos 500 anos, tem uma coisa em comum, a economia atrás dela, criando ferramentas para aumentar o efeito e a geração de capital, capital gerando capital, né? Então, o grande cuidado é esse aí. Cara, eu vou ter que chamar você mais vezes. Sinto muito. Ó, depois desse encontro, se nenhum de nós tiver que responder nada em algum órgão de controle, a gente continua, tá bom? Pesquisa brasileira. Eu vou falar que é alguma coisa que me dá tristeza, porque eu percebo claramente quanto que o efeito econômico é negativo sobre isso. O bolsista da pesquisa brasileira está preocupado em conseguir mais 5 anos de bolsa de R$5.000. Está menos preocupado com o uso da pesquisa. Então, a gente faz pesquisa no Brasil? Faz. Mas uma fatia significativa da pesquisa tem comorbidade. A comorbidade é a pessoa, o grupo final lá que está trabalhando com a pesquisa, está preocupado em sobreviver, está preocupado em visitar algum país, está preocupado menos com o resultado aplicável da pesquisa do que com o efeito de suporte econômico que essa pesquisa pode trazer. Então isso é muito triste, eu não vou percentualizar, mas eu olho das pesquisas que eu vejo, dos centros de pesquisa que eu olho, fomos recentemente num lugar lá, o cara falou, porra, a gente terminou a fase 1 aqui 5 anos, tal. Tá, quando é que isso aqui vira produto? Não, agora a gente vai viajar em 4 países para ver como é que é isso lá, depois a gente vai conceber os próximos 5 anos, que é a fase de estruturar uma proposta de produto. A gente chamou 10 anos. 5. Já não faz sentido. 5 mais 5, entendeu? Nossa, verdade. É aquela coisa, né? Fazer o produto sem olhar o mercado, o que o cliente tá... É uma premissa básica. Mundo, né? A gente fala, não, o cientista tem que estar longe, mas não tão longe assim. A nossa pesquisa, às vezes, desconecta do mundo. Ela não ela não tem uma aplicação objetiva. Cara, é só ser em qualquer congresso aí, de qualquer tema aí, e ir lá ler os banners. Quem vai ler, né? Tire suas conclusões, né? Ler os banners lá e ver se o que estão fazendo ali aplica, né? O cara quer controlar ovo de sei lá com chá de cidreira. Ai. Você sabe que o ano passado nos procurou um pessoal. Nós montamos aqui uma fábrica para extrair vitamina E, que o Brasil é importador da vitamina E, ela é uma base, inclusive, para cosmético e tal, para uma série de produtos. Boticário é um grande consumidor, né? E outras empresas de cosméticos, a vitamina E é muito importante. E o cara, então, montou uma estratégia de fazer extração da vitamina E da palma do não sei o que lá. Tá bom. Onde é que vai ficar essa unidade extratora? O governo de XPTO, lá uma cidadezinha desse tamanho, que não tem malha viária, que não tem nada, cedeu um terreno e o FINEP liberou aqui um dinheiro, a gente ganhou o FINEP. Cara, primeiro é o seguinte, você não tem estrutura logística para você trabalhar isso. Segundo, não tem esse material que você está utilizando para extrair a vitamina E, você não tem volume dele plantado em nenhum lugar. Se você precisar levar para esse material, não tem estrada para você... Então, nasce enquadrado, entendeu? E alguém dá dinheiro para ir. Só de estar onde está, fica caro já. É isso. Políticas para o agro. Precisam ter na mesa a iniciativa privada. Carece de botar na mesa a iniciativa privada. Para que a gente consiga ter uma política que se transforme de fato em realidade. Ela é bonita, ela é plástica, ela é convincente, né, no argumento, né? No argumento. Mas depois chega lá, você fala, pô, ninguém viu a jornada. Eu, como consultor, eu não começo a fazer nada, não digo nada sem ver a jornada, que é, vai lá e olha. Conhece primeiro o sistema. Então você tem que trazer para a mesa quem está vivendo, que tenha um discurso e um fórum que permita trazer de uma forma positiva, e aí a gente constrói uma coisa que vai ser menos falível, que vai ser mais aplicada. Perfeito. E por último, o agro do Brasil em relação ao mundo. O Brasil tem o fato de Deus ser brasileiro, né? Então, nenhum país tem a insolação que nós temos, a estrutura territorial, a localização, manancial de água, né? Então, isso tudo é um pré-requisito. Se eu estivesse lá no governo em 1940, eu teria desenhado Brasil, o país do agro e do turismo, ponto. Não teria mais nada aqui. Porque se falar, o Brasil é o país da indústria. Nós não temos a história dos alemães, dos italianos em fazer equipamento e tal. Então a gente precisa utilizar equipamento. Mas dificilmente a gente vai ser um criador, né, raras exceções,
A gente não é um criador de base de cultura na área de equipamentos. A gente vai transformando, aproveitando, tem inteligência, tem criatividade. Agora, nessas duas áreas do turismo e do agro, nós somos já de partida benchmark mundial se a gente trabalhar direitinho. Se a gente não olha e não trabalha, a gente fica com aquilo que Deus já deu. Então a gente não tem a solução logística boa. Então, fora da porteira, nossa vida fica mais complicada. Então eu diria, a gente é o benchmark mundial dentro da porteira e sempre vai ser, não porque a gente é super competente, mas porque a gente é competente e aplicado. Todo cara que trabalha no agronegócio, ele é motivado, idealista e aplicado, senão não consegue, né? Mas do outro lado, pelas coisas que a natureza já providenciou para o país. A outra parte, que é infraestrutura, movimentação dessa carga, forma de tratar essa carga, não perder 30% na estrada, trabalhar uma estrutura de portos descentralizada e trabalhar um modal diferenciado. Então, vai ter um monte de coisa para fazer. Seguro de propriedade agrícola. Me fala qual é o produtor que faz seguro de tudo. Seguro é proibitivo você fazer ele inteiro. Então, você não faz, né? Mas se fizesse, podia ter outras vantagens. Então, tem que redesenhar o que está do lado de fora da porteira. E aí a gente vai ser, de fato, o país da agricultura. É isso, né? Pompeu, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Nossa, se você tiver como, a gente vai querer chamar você sempre aqui, porque tem um monte de ponta que ficou aí, que a gente já ficou curioso de conversar mais, né? Você é uma inteligência, assim, rara, né? Que a gente encontra por aí. E eu espero que nós, como AgroInsight, estejamos cumprindo o nosso papel de fazer conexões e trazer à tona realmente pessoas que estão fazendo a diferença, né, no agro, no empreendedorismo no Brasil. E é isso que a gente é o nosso propósito, é um propósito que a gente nasceu, e tendo você aqui, eu sinto que estou cada vez mais perto, assim, de cumprir esse propósito também. Pessoas como você, né, que fazem parte Bacana. Da mudança. Eu acho que vocês estão cumprindo, sim, o propósito do AgroInsight. Ele está cada vez mais se materializando e fico super feliz, né? Me sinto meio pai lá atrás, né, dessa startup. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a gente tendo microfone, tendo espaço com essa audiência que vocês têm, dirigida, selecionada, né? Fiel. A gente pode trazer um pouco de informação. O que faz a gente ser perigoso é a idade. Quanto mais velho a pessoa fala, cuidado com o diabo, né? O diabo é perigoso porque é velho, né? Sabe muita coisa. Então, é ruim, né? Então, o Pompeu aos 60 anos já viveu muita coisa. Talvez não tenha mais a energia nos braços para pegar e executar, como fazia aos 30 anos. Então, como consultor, eu vou me tornando menos eficiente, tenho cansaço, tenho sono. Cheguei aqui 3 horas da manhã essa madrugada de viagem, hoje eu não estou a 100%. Mas, enquanto poder dividir as ideias, alimentar, provocar as pessoas, então sou eu que agradeço estar aqui com vocês. Tá bom? Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Pessoal, então esse foi o episódio com o Pompeu Escola, CEO da Ciclo. Agradeço também a audiência de vocês aí do outro lado. Vocês já sabem, manda aí a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão, né? Tanto aqui embaixo no vídeo, quanto lá no nosso e-mail, contato@agroinsight.com.br. Siga a gente nas redes sociais. A gente tem uma rede própria agora do Escancar Agro, então ajude a gente a alavancar essa rede aí, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, nas outras plataformas. Te agradeço então pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.